irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queria meditar num texto da palavra do Senhor, que está lá no livro de Cantares, no capítulo 2, no versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz dos pássaros ouve-se em toda a terra. A nossa vida, ela é feita de momentos. Por mais prolongados que possam ser os momentos, quer sejam eles bons ou ruins, nossa vida é feita de momentos. São ciclos. Ninguém fica o tempo todo lá embaixo, ninguém fica o tempo todo lá em cima. Ninguém vive o inverno toda a vida e ninguém vive o verão, podemos dizer assim, que é aquele período de alegria a vida inteira. Esse momento nosso, que nós chamamos de deserto, ele também é um momento passageiro. Mas dentro desse deserto, dentro desse período que nós enfrentamos em busca de uma restauração, existem ciclos, momentos onde nós talvez ficamos mais introspectivos, onde muitas das vezes vem a depressão, vem o abatimento, vem aquele desânimo que não tem ânimo para fazer coisa nenhuma. O primeiro momento talvez seja esse, mas em determinado ponto do deserto, em determinado ponto das adversidades, um novo momento surge. Não mais tão terrível, né? Um momento tão intenso, de tanta dificuldade, tanta tristeza e angústia como o primeiro momento. É que nem eu fico observando às vezes aqueles documentários e tem essas tempestades com furacão que dá muito nos Estados Unidos, né? Quando vem o furacão, destrói cidades inteiras, é aquela bagunça que o furacão faz, aquela destruição generalizada. Mas existe o olho do furacão, existe aquela parte onde a tempestade, onde o furacão ele é mais intenso, que é a parte principal, onde o furacão ele bate ali sobre aquela cidade, a destruição é maior. Esse olho do furacão ele passa, e quando ele passa, não necessariamente a tempestade passou. A tempestade ainda continua a chuva, continuam os ventos, só que nesse momento as pessoas saem dos abrigos, começam a calcular o estrago e a reconstruir. Ali inicia a reconstrução, depois que passa o olho do furacão, depois que passa a pior parte. Talvez hoje você esteja vivendo esse momento, talvez você esteja no olho do furacão, tenha entrado recentemente no deserto. Saiba que esse momento vai passar. Esse momento ele passa. E talvez outros irmãos estejam em outro momento, onde já passou esse olho do furacão e você agora consegue calcular o estrago. É o texto que nós lemos. O meu amado fala e me diz: levanta-te. Ela estava deitada, ela estava prostrada, mas há uma ordem: levanta-te. E hoje o Senhor ele te ordena: levanta-te. Não fique mais prostrado, não fique mais deitada, não fique mais entregue, não confiando que Deus vai mudar a sua sorte. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Tá vendo? O inverno passou, a chuva passou, se foi. Aparecem as flores na terra, Deus começa a realizar algo novo. Chega uma etapa do deserto, um momento do deserto em que nós começamos a ver o renovo, aquilo que Deus começa a fazer. Começamos a ver sendo desenhada ali a restauração. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. É o tempo de nova canção, não mais de lamentos, de lamúria, de murmuração, de reclamação, de mágoas, de acusações, de brigas, de intrigas, não. É o momento de a gente estar acima disso tudo, confiante em Deus, felizes com o Senhor. Você tem que viver esse momento, minha irmã. Você precisa viver esse momento, meu irmão. Não dá para ficar deitado. Levanta-te e vem. O inverno já passou, a chuva cessou e se foi, a depressão passou. A angústia de morte já foi embora. Repreende isso. A voz dos pássaros ouve-se na terra. E isso é bem interessante, porque quando vem uma grande tempestade, os passarinhos eles se escondem logo, né? Agora, quando eles começam a sair, ou a tempestade passou, ou porque a noite está acabando e o sol está começando a nascer. Os pássaros cantando significa um recomeço. Novidades de Deus estão chegando para a sua vida. Deus tem trazido novidades. É isso, são os pássaros cantando. São palavras que Deus tem proferido do trono da graça e enviado os seus mensageiros como pássaros
para levar uma bênção para você. É isso que Deus faz. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Tem um filme que dá para tirar uma verdadeira lição dele. O nome do filme é A Vida é Bela. Ele ganhou o Oscar em um ano, em algum momento, eu não me recordo qual foi o ano que ele ganhou o Oscar, mas é basicamente a história de alguns judeus, de uma família de judeus, de um homem, uma mulher e uma criança, um menininho, e são todos eles levados para campos de concentração e são separados. A família é separada, né? A mulher, ela vai junto com as mulheres, e o homem com o menininho vão junto para um outro alojamento onde só ficavam os homens. E esse pai, ele numa tentativa de blindar a criança de tudo aquilo que estava acontecendo, ele, numa cena até bem engraçada, né, quando é perguntado se alguém sabia falar em alemão, porque o oficial nazista, ele ia dar algumas instruções de como viver naqueles meses que seguiriam, como viver naquele campo de concentração. E esse pai, ele não entendia nada de alemão, mas ele finge que falava para poder ali traduzir o idioma alemão. E ele, quando faz essa tradução, é engraçado, que ele coloca como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira. E ele faz isso para poder o filhinho dele pensar que estava numa brincadeira, para não sentir falta da mãe, porque senão perderia o jogo e seria desclassificado, para não chorar, senão seria eliminado também do jogo. Então ele passa uma perspectiva em meio à Segunda Guerra Mundial, ele passa uma perspectiva dentro de um campo de concentração, ele blinda o filho dele e ele passa uma perspectiva otimista. Que é bem interessante esse filme, porque quando você vê o título A Vida é Bela, ele tenta demonstrar que a vida é bela, mas não tinha beleza nenhuma no filme. Só tinha morte, só tinha assassinato, maldade, crueldade. Mas ele ali faz de tudo para tentar mostrar o lado bom das coisas para o seu filho e tirar todo o sofrimento daquela criança. Deus, ele faz assim conosco. A vida é bela. A nossa vida de fato não é bela. É cheia de lutas, de provações, de tristeza, de lágrimas, de choro. Mas o Senhor, ele tenta nos blindar em cada momento. Como um pai, como aquele pai fez com aquela criança. Ele tenta nos proteger para que, ainda que tudo vá mal, que esteja chovendo canivete lá fora, né? Como diz aquela expressão, o Senhor, ele nos blinda, ele nos esconde, ele nos protege, nos guarda nos vales mais escuros da nossa vida. Nos desertos mais solitários, ele está conosco e nos fortalece. Tem dias, tem semanas, tem períodos que a gente não consegue orar. Não sai palavra da boca. A gente tenta orar, a voz fica embargada, só sai lágrimas, mas o Senhor, ele vem e recolhe as nossas lágrimas. Ele recolhe as suas lágrimas. Quando você não consegue expressar com palavras, ele sonda o teu coração e ele pega as tuas orações que estão ali, tudo guardadinhas, né? Você não consegue colocar para fora. Ele leva até o trono da graça. O Espírito Santo faz isso. Apresenta diante do Pai e o Pai recebe cada uma delas. Deus não é um carrasco. Deus não se agrada com o teu sofrimento. Deus não se alegra com a dor dos seus servos. De forma alguma, Ele é o nosso Pai. Tudo isso veio por conta do adversário, porque ele encontrou brechas. Nós demos brechas. O casal deu brecha. Mas o nosso Pai, Deus, Ele está trabalhando por você, Ele está trabalhando por mim, para reconstruir todas as coisas. Mas se levante. É um novo momento na sua vida. Se você determinar isso, será de fato um novo momento. Não fique prostrada, é tempo de uma nova canção. Se fortaleça em Deus, pede a Ele, coloca diante dEle cada um dos teus pedidos, conversa com Ele como se fosse um amigo, no quarto, no closet, no banheiro, aonde você ora. Coloca 2 cadeiras, uma para você e outra para o Senhor. E conversa com Ele. Como você conversa com um familiar, uma pessoa que você conhece. Conversa, desabafa. Pensa numa pessoa, pensa no melhor amigo que você pode ter, na melhor amiga que você pode ter. Deus é mais do que isso. Ele tem que ser mais do que isso. Fala para Ele cada detalhe, o que você está sentindo, aquilo que está dentro do seu coração. Chora, chora. Se você não consegue expressar com palavras, só chora. Ele vai estar do teu lado, escutando, creia. E Ele vai te renovar, Ele vai te abençoar. E para a gente finalizar aqui, olha, o inverno passou. Todo inverno tem o seu fim.